Oi, pessoal. A gente está hoje começando mais um Date Stories com um tema que eu particularmente amo, que é branding. Vem do branding, acho que é uma grande escola, estratégia de marca. E hoje estou recebendo aqui a Letícia Petenar, que é sócia fundadora da Sal, hoje atua como Chief Growth Officer na Marcas com Sal. Já teve passagens pela Ogilvy Nova York, pela Natura, pela Tribe também em tecnologia, pela Integration, Interbrand, Future Brand, uma carreira extensa, estando do lado do cliente, gerindo marcas, fazendo consultoria, atuando com negócio, com arquitetura de marca. Então, acho que a pessoa mais apropriada para falar do tema que a gente trouxe hoje, que é Brand Health Track. Lê, quiser contar um pouquinho da sua trajetória, se apresentar, seja muito bem-vindo. Obrigada, Fred. Nossa, também fico muito feliz de trocar com pessoas que eu cruzei aí nessa trajetória de alguma forma. É, Nossa, você falou bem, assim, eu começo, né, minha carreira na Ogilvy de Nova York, trabalhando com uma marca emblemática que é a IBM, né, é, e ali fazendo comunicação de temas difíceis, né, então a IBM, apesar de ser essa marca que todo mundo conhece, ela vende coisas que são bem difíceis de vender. Então, depois eu entro na Future Brand, então eu entendi ali na publicidade que o que eu gosto mesmo era de trabalhar com marca, então com as fundações, com as definições muito estratégicas. Vim para Future Brand, passei da Future Brand pela Integration, onde eu ajudei um grupo a abrir uma agência, na verdade, a criar uma agência dentro de uma consultoria. Isso foi em 2009, então é um movimento, não, antes de 2009, acho que 2008. É um movimento interessante, porque depois a gente viu isso acontecer muito, né? Então, as consultorias todas com agências quase dentro de casa. E depois segui para a Interbrand, onde eu fiz talvez um dos maiores projetos da minha carreira, né? Que foi liderar ali a equipe que apoiou o Itaú e o Unibanco na definição, então, da estratégia de marca pós-fusão. Então, uma vez aquelas duas marcas fundidas, como que a gente conseguia otimizar e fazer, então, uma escolha, né, que eu acho que nem precisa falar muito dos resultados, acho que é de conhecimento de todo mundo, mas escolhas muito conscientes em todos os aspectos de marca. E depois disso fundei a Marcas com Sal, né, com um grupo muito bacana, e a gente vem, então estamos há 12 anos no mercado, e trabalhando com marcas de inúmeros segmentos, tamanhos, momentos, né? Eu acho que marca é muito sobre momento de vida, pouco se fala sobre isso, mas eu acho que isso é um tema legal da gente falar, né? Principalmente quando a gente fala de health, de brand health tracking, né? Precisa pensar muito no momento de vida da marca em relação a esse tema. E tive uma passagem aí pelo lado do cliente, que foi muito rica também, né? Então, tanto na Natura, onde eu consumia muito brand health tracking, tá? Então, eu estava ali liderando a área de estratégia global de marca da Natura. Então, eu consumia muito esses dados, bem como na Tribe, que era uma empresa em outro momento, então, outro momento de vida de marca. E aí a gente teve que criar ali um jeito de acompanhar a saúde da marca, que era com bem menos recurso, né, do que a gente tinha na Natura. E aí estou aqui, agora na Sal eu tenho um papel hoje de crescimento, de fazer renovação de produto, né, pensar muito também, então, que tipo de produto e serviço a gente precisa oferecer para, né, nossos clientes, essas marcas, e que são relevantes no dia de hoje, né? Então, como que a consultoria, a própria consultoria se adapta um pouco ao que as marcas estão vivendo. Não, Lê, sua trajetória, assim, já fazendo um disclaimer aqui, trabalhei sob a gestão da Lê, na Marcas com Sal também, como estrategista, foi uma escola e tanto, super orgulho de fazer, então, Lê, muito, muito massa estar contigo hoje aqui. Eu queria puxar um tema que você botou aqui já, que é bem legal, que é esse momento de vida da marca, né? Então, a gente tem marcas centenárias, como é o caso da IBM, e a gente tem marcas
com menos de 5, 6 anos, como é o caso da Tribe, né? O que que você vê assim, hoje de diferença principal quando a gente pensa em métricas? O que que eu vou medir em cada momento? Tem uma geriatria das marcas? Tem uma pediatria das marcas? Como que é isso? Tem, boa analogia, não tinha pensado nisso. Então, eu acho que tracking sempre ajuda, né? Eu gosto de falar assim, né? Seria lindo se todas as marcas pudessem, por default, ter o seu hemograma, tá? Então, usando essa analogia, né? Plano médico. Exato. O problema é que, naturalmente, quando você tem uma marca que é centenária, muito provavelmente o desenho desse tracking, né, do funil principalmente, ele, ele vai mudar com menos frequência, tá? E aí é muito mais um lugar de você trabalhar, olhar o que você quer mudar, o que você consegue mudar muitas vezes. Então, se você tem uma marca que já tem, sei lá, 99% ali de awareness, o seu trabalho vai ser muito mais, né, em como que você aumenta e diminui a perda, né? Na verdade, mais do que você diminui a perda ao longo do funil, tá? Então, o seu trabalho ele vai muito para lá. Quando você tem uma marca que tem baixíssima awareness, né? E você ainda tem dificuldade de medir isso, porque awareness é difícil, talvez seja a métrica mais cara, vamos dizer assim, da gente de fato, né, medir. Aí você começa a ter que ou inferir algumas coisas, achar proxies para algumas coisas que são, né, que estão dentro do seu orçamento ou que estão dentro do seu alcance, né? E você tem uma difícil missão de tanto não perder, né, ao longo desse funil que você mal sabe a forma, né? Muitas vezes você não sabe, quanto você tem a missão de desenhar formas de medir. Então, eu acho que o pensar tracking, né, ainda que você não tenha a melhor ferramenta, é necessário para gerir qualquer marca, né? O problema é que muitas vezes é quase inatingível você conseguir fazer um tracking quando você está numa marca muito incipiente ainda. E, e tem um lugar de hora certa. Então, se você sabe que sua marca é incipiente, você sabe que você tem um plano. Vamos pensar que você está num outubro da vida, que é a hora de planejamento. Que hora que você vai pôr o tracking ali? É hora de você colocar, por exemplo, pensa uma marca de 2 anos. É hora de você colocar no seu planejamento um tracking? Sua marca tem 2 anos? Eu acho que não, tá? Porque Uhum. eu acho que 2 anos não deu tempo nem de você fazer o trabalho interno direito, de você fundamentar aquela marca, de você estar com muito menos de você ter atingido um público suficiente com a sua comunicação, que de fato você vai conseguir chegar num funil, tá? De marca, né? Você pode acompanhar o seu funil de vendas, você pode acompanhar métricas aproximadas que vão te ajudar a ver o quanto você está ganhando. Então, eu acho que as marcas que estão muito no começo, o ideal é mapear quais são os grandes esforços que você vai fazer ao longo de um ano. Então, vou fazer um esforço de lançamento do meu aplicativo, né? E aí acompanhar esse esforço, né? Muito bem, com métricas dentro daquele esforço. Então, quantas pessoas eu atingi? O que isso representa versus o meu tamanho de mercado? Eu adoro isso como proxy de awareness, né? Então, assim, bom, eu tenho X mil seguidores na rede social. Tá bom, mas qual que é o seu tamanho de mercado? Isso, tá, não é uma medida acadêmica de awareness, mas para mim cara, assim, entenda que você está irrisório, né? Assim, vou usar números de um lugar que eu passei, que meu tamanho de mercado era 10 milhões de pessoas. Eu tinha, sei lá, 500 mil nas redes sociais. Então, assim, eu tinha muito espaço para crescer. E isso é informação o suficiente para eu entender que eu precisava crescer naquele espaço. Eu acho que a diferença, às vezes, é que a gente complica demais no começo, né? Aham. Até porque todo mundo conhece um pouco mais de branding atualmente, né? Antes nem se fazia nada. Agora, Sim, sim, todo mundo sim. conhece, tem milhares de ferramentas, e aí as pessoas complicam demais
sem fazer as perguntas certas. O que que você precisa saber nessa altura, né? Que é Aham, totalmente perfeito. diferente de uma marca que tem muitos anos, 100 anos, como você falou, que, cara, precisa defender mercado, precisa saber exatamente da onde está vindo a ameaça, né? Quais atributos essa marca está perdendo para essas ameaças, né? E eu sinto que às vezes o tracking é aplicado da mesma forma para todo mundo. Perfeito. Acho que esse é um dos desafios assim que a gente vê muito, né? Que é em cada momento da marca, quais são as métricas chaves e até como você, acho que essa metáfora do proxy ela é muito boa, assim, porque é um chute com dignidade. Eu não tenho ainda informações, eu não tenho um mapa que ele é super detalhado do terreno, porque eu ainda estou começando a explorar o terreno, como que eu vou chegar ali e já sair medindo no nível de centímetros, né? Eu ainda tô explorando o que tem. Mas pensando aqui assim no geral, assim, se eu fosse uma pessoa que está com uma marca, como você falou, assim, incipiente, 2, 3 anos ali, que é muito comum, né, com as startups, que métricas você diria assim, cara, isso aqui é importante ter? Ou, cara, que você chegando nesse lugar, quando você chegou na Tribe, o que você falou assim, cara, isso eu quero saber, isso aqui ainda não é hora de saber? Eu acho que é importante sempre fazer um bom diagnóstico quando você chega num lugar, um diagnóstico do que a gente sabe, né? Então, e aí isso vai vir de. Eu acho que você já tem métricas, principalmente falando de startups e negócios digitais no geral, você tem métrica para tudo, né? Você tem métrica, então, quantas pessoas acessaram o seu site, quantas pessoas te buscaram no Google, quantas pessoas. Você tem essas métricas, então, assim, é sempre bom fazer um diagnóstico. Olha, o que que eu sei. E aí que eu acho que é um ponto que também muitas vezes eu vejo as pessoas pecando. O que eu sei das métricas do negócio como um todo. Não é métrica só de produto digital ou só de marketing, de performance. O que eu sei como um todo. E aí aplicar o pensamento do funil. Então, às vezes, você não vai fazer a pergunta de forma primária para aquela pessoa, mas aplica o pensamento do funil. Então, pô, que métricas que eu tenho aqui dentro de casa que podem indicar quantas pessoas me conhecem, né? A gente sabe isso, tá? É público, né? Les Binet, ele estudou isso e chegou que share of search, que é uma métrica disponível, tem uma correlação direta com awareness, quando você, né, ele comparou isso entre marcas que fazem trabalhos de tracking e tinham share of search. Então, share of search acompanha awareness, né? Então, a marca que tem um negócio digital e está ali buscável vai ter essa métrica. Então, essa eu acho uma bem importante você saber, né? Porque E é aí uma você métrica vai. acessível para muita gente, né? Ela, assim, ela é fácil de você coletar sem muitos esforços, né? Exato, né? É uma métrica. Aí você entra em é, consideração, então pensamento de consideração. Então, bom, eu sei, e Share of Search para mim é uma delas, tá? Mas você poderia pensar em outras proxies de awareness, tá? Mas eu acho que essa eu gosto de usar ela porque ela é testada e comprovada, né? Aí você entra em um pensamento de consideração. Pô, quem que as pessoas consideram, né? E como que eu tô nessa consideração? Você também pode usar um pouco de informação de Share of Search, mas você consegue usar Google Trends para fazer isso, né? No Google Trends você consegue ver, pô, quanto estão me buscando versus as outras pessoas e em que intensidade. Então, você pode usar isso. Você pode usar volume de acessos ao seu site, tempo. Quanto tempo as pessoas estão passando ali? Então, esse entendimento de comportamento das pessoas, né, nos seus canais, ele é um reflexo, muitas vezes, de quanto a pessoa está te considerando, né? Então, faz um pouco, né, de umas métricas próprias. Então, das pessoas que entraram no meu site, quantas ficaram mais de X minutos ou segundos, né?
Pô, legal. Então, às vezes ali você já vai chegar, né? Eu tô falando de uma marca bem incipiente. Você já vai chegar que, pô, a pessoa tá batendo e indo embora. Então, eu tenho um problema ali de envolvimento, de proposta de valor, de comunicação, muitas vezes, de forma, né? E aí tem que ser o seu foco, né? Não adianta medir estratégia daqui de cima quando você ainda tá perdendo no básico. Aí você vai para um lugar que seria, vamos dizer assim, uma preferência, né? E preferência, métricas, por exemplo, de conversão, né? Conversão pode ser um bom indicador. A dificuldade é você ter da concorrência, né? Então, Sim, né? E aí, mas a sua própria, você consegue aferir por ali. Você também pode aferir preferência, muitas vezes, correlacionando com CAC, tá? Na uhum, minha, na minha vivência. tá É, bom. marcas que são preferidas, né? Elas têm tendência de CAC descendente, porque a marca começou a ficar tão forte, né, que você gasta menos para adquirir cliente, tá? Perfeito. Isso condições normais de temperatura e pressão. Obviamente, não quando você está num novo mercado, que você tem, né? Que aí você não. Mas Está construindo o mercado, né? Que é o caso de startup. Você está fazendo aquele customer development, você ainda está construindo uma nova categoria, embora seja exato. a construção ou não. Essa tendência, tá? Como que tá indo o seu CAC, para mim, ela é uma. E a gente até tinha, a gente estudou uma vez isso em uma marca também que eu passei, que tinha uma correlação muito forte entre preferência de marca e ganho futuro de market share. E futuro próximo, tá? Não era ganho futuro, mas futuro próximo. É, e faz todo sentido, né, quando você pensa, né? Mas, de fato, matematicamente isso se comprovava, tá? Então, isso, tô lá no fundo de preferência. Então, você começa a olhar para o que você sabe sobre o seu negócio, os números que você tem no negócio, e você começa a olhar sobre uma ótica de marca, né? Então, preferência de marca. Aí você entra no lugar de advocacy, fidelização, chame como quiser, assim, esse fundinho aí de funil de marca. Mas aqui você tem, pô, cara, como que você tá no Reclame Aqui? O que que as pessoas, qual que é o sentimento, né? Net emotional value da sua marca em rede Uhum. social. Então, assim, para mim, essa relação com o que é menos declarado, inclusive, tá? Perfeito. Ela é muito, muito válida. Ela é um super cockpit ali para você gerenciar uma marca e você saber principalmente onde focar esforços. E eu acho que aí que mora muitas vezes o perigo de um tracking, tá? Tá bom? É você ficar assumindo o tracking só como uma saúde de marca, tá? Então, estou bem, estou mal aqui. E você não de fato associar isso às ações que você está fazendo. Você virar um lugar ali, sabe? Eu já vi isso acontecer muito. Quase um Tá. lugar de reporte. O tracking existe para embasar uma métrica de OKR, que beleza, ali, porque isso é o que eu estou acompanhando, ou embasar um reporte, quando você está numa corporação maior, que você precisa ficar reportando um monte de coisa sempre, mas não de fato, né, ele embasar a alavanca, né? Então, cara, você está com problema na parte de consideração, precisa mexer em propósito de valor, provavelmente. Precisa mexer em como você está contando essa história, precisa mexer, né? E precisa ter awareness. Se você não tem awareness, você não vai ter consideração. Então, Sim, sim. né? Mas, então, eu não sei se faz muito sentido, mas eu acho que é um pouco por aí, tá? É como que você usa para ter alavanca muito concreta, tá? E também não achar que isso é uma medida, como fazendo dessa forma, que é uma medida que vá mudar com uma simplização também, né? Que é esse desejo de que um funil de marca mude com uma mexida é meio ilusório até para Exato. quem tem dinheiro. Um novo canal com um, um custo maior de publicidade, de tráfego e tal. A gente sabe que é um jogo de sprints curtas, mas que é uma maratona, né? É uma maratona com sprints curtas, né? É É, uma, e
E assim, você vai mexer em uma alavanca, então se você tem, né? Por isso que eu gosto do pensamento de funil aplicado aos negócios, aos números do negócio. Pô, sei que tô perdendo muita gente aqui olhando para o meu site, tá? Vou consertar o site. Legal. Pode ser que você não mexa, porque não é só o site. Você vai Perfeito? consertar o site, você vai ter que consertar o site, sua comunicação em redes, provavelmente seu CRM também, né? Mas é um começo, né? É um lugar que você. A métrica do site pode te levantar a bandeira para que você tenha que arrumar o discurso como um todo, né? E eu Sim. acho que isso é um jeito legal de gerir marca quando você não tem recursos para fazer, de fato, uma pesquisa primária com recorrência, né? Então, é uma maneira. Sim. Não, eu acho que muita gente tem matado o funil aí. Eu acho que o funil como metáfora, ele é uma metáfora narrativa, assim, né? E ele facilita muito o entendimento, assim. Acho que, obviamente, a gente sabe que ele tem entradas em todas as fases dele, que ele não é um funil que ele é impermeável, inclusive por isso que ele vaza, mas ele é uma metáfora que ajuda muito, assim. Até agora falando então lá de fundo, assim, de funil. Papel de fidelidade. Tá aí levantando polêmicas aqui, que a metodologia aprova. Eu vejo um pouco uma supervalorização da fidelidade quando a gente fala de marcas, como uma visão até um pouco autocentrada de num mercado de competição ferrenha, de disponibilidade enorme, a gente buscar uma fidelidade como a métrica final de sucesso. Qual que é mais ou menos sua visão sobre isso, assim? Eu tendo a concordar, mas para mim, assim, não existe resposta única para qualquer segmento ou categoria, né? Acho que assim, aí de novo, aí eu olho para uma outra métrica de negócio, que é o, o custo de trocar, né? Então, quão Uhum. alto, né, é o custo de troca de fornecedor. Então, se você está falando, por exemplo, de um software de ERP, Que cara, é. é uma métrica importante, tá? Porque, puta, Não, claro, é, mas. né, assim, agora, se você está falando de sabão em pó, se você está falando de chocolate, se você está falando de leite, tal, provavelmente, tá? Eu acho que é mais supervalorizada, tá? E não só bens de consumo, tá? Eu diria que também para serviços com baixo custo de troca. Então, vou usar aqui plataforma de vídeo. Zoom versus Teams versus, tá, Teams não, mas Zoom Sim, versus qualquer outra que o Meet. funciona. Isso, né? Então, Zoom versus o não, o Teams sim, né? O Meets que eu estava falando lá. Então, Meets eu nem considero, mas o Zoom versus Teams versus qualquer outra que a pessoa possa usar, né? Aqui eu acho que é super valorizado, tá? Acho Uhum. que, de fato, assim, é muito mais sobre você ter um produto que retém, tá? Do que você achar que a sua marca e a sua comunicação vai reter. Eu não acho que retém. E aí é muito mais olhar as métricas de produto. É isso que eu olharia para tentar predizer, né? Que eu acho que a ideia da fidelização ali é ser mais preditivo de, pô, como que isso está me dizendo, né? E muitas vezes eu acho que também, olhando para proxy nesses casos, de como às vezes a métrica da fidelização ela é menos sobre a fidelização em si, e você de fato está olhando, não, estou bem e vou manter essas pessoas. Mas a fidelização como forma de venda, né? Como forma de promoção, né? Tá bom. Se você tem pessoas fiéis e felizes, ainda que elas sejam poucas, mas se elas são vocais, elas Aham. agem como uma ferramenta de awareness para você e de Perfeito. consideração, né? Então, para mim, é muito mais sobre esse tipo de interpretação, né? Mas, assim, falar, programas de fidelidade resolvem para tudo. Não, não resolve. Eu acho que resolve para muito pouco, na verdade, tá? Eu acho que algumas categorias têm esse. Mas eu não gastaria muito meu dinheiro de marketing em programa de fidelidade, sabe? Assim, é o meu. Como gestora, dependendo de onde você tá, naturalmente, né? É engraçado você falar isso, porque
existe o capítulo, você citou, né, Les Binet, tem também lá no Byron Sharp, tem um capítulo Por que programas de fidelidade não funcionam, que Ah, obviamente é, como qualquer coisa, uma afirmação tão contundente tem as exceções, mas é muito sobre isso, né, sobre o quanto a fidelidade em alguns segmentos ela é supervalorizada e às vezes a fidelidade ela não é por amor, ela é por dificuldade de mudar, como você citou o RP. Cara, o custo de mudança de um RP que tem camadas e camadas de aprovação, você tem um custo de onboarding, de implementação, ele é alto, então vira um jogo de aí é um jogo. Exato, e aí é muito sobre a métrica de produto, né? E menos sobre um olhar de marca em si, tá? Então, se eu fosse gestora de uma marca de RPs, eu estaria olhando muito para as métricas de produto, mas muito, porque. E eu não acho que é só em RP, tá? Em muito serviço também a gente vê. Os Também. maiores detratores, né? Os maiores detratores da sua reputação estão no produto. Então, Perfeito. métrica de usabilidade, métrica de, né, do tempo de uso, tal. Esse tipo de coisa te diz muita coisa, né? E raramente a gente mede isso em tracking, né? Aham, Parte perfeito. da pergunta, ela até faz num atributo de, é fácil de usar, mas beleza, mas assim, isso é nesse nível, né? Quando Sim. você tem métricas de produto que conseguem entrar num nível muito maior, então depende da categoria. Eu acho que toda a pesquisa do Byron Sharp é muito focada, né, naturalmente, assim como a do Elias Bennett, em bens de consumo, tá? Então, Sim, perfeito. e aí é mais difícil, às vezes você, por exemplo, levar essa lógica para um negócio de hospitais, por exemplo, né? Você tem que tomar um certo cuidado a aplicar essa lógica para um negócio em que, por exemplo, localização, confiança no médico, histórico, vale para caramba. Então, naturalmente, você nutrir a fidelidade desse cliente vai trazer mais resultado do que num negócio em que tanto faz você comprou A ou B, porque você vai comprar pela mera funcionalidade e necessidade naquele momento, né? Então, Não, mas é bem legal, assim, porque a gente vê um movimento, acho muito e que ele parece natural da vinda dos produtos digitais de one size fits all, né? Então, você tem uma tentativa, vou criar uma plataforma, vou criar uma metodologia aqui que ela resolve todas as marcas o tempo todo, em qualquer momento de vida, né? Acho que tem nuances que a meu ver, são até mais sobre categoria e momento de vida do que sobre a marca em si também, aquela supervalorização da diferenciação e tal. Acho que isso, nós marqueteiros temos essa mania também de achar que não, a gente não está na categoria. Eu sempre estou em uma outra categoria. 90% dos marqueteiros inventam uma categoria para si próprio por mero ego, né? é verdade, né? Até é quase como se a gente conseguisse inventar um comportamento de consumidor. Às vezes, assim, é raríssimo, né? Eu acho que é a gente que trabalha com marca consegue citar 3 casos no máximo, né? Então, concordo, né? Para coisas em que já existe um hábito construído, obviamente você pode tentar influenciar o hábito e tal, mas é meio. É você querer. Aí você tá criando métricas de vaidade também, que aí, né, tem que sair bastante. Legal. Lê, vamos puxar agora um pouquinho lá para as coisas mais gigantes, né? Quando você for Natura, mesmo que esse media lá IBM, assim. E pensando aí num playbook, assim, você entrou, né? Quem está ouvindo a gente aqui, às vezes, cara, é um gestor de uma marca em uma House of Brands, em uma PG, em uma Procter. O que que você faria, assim, primeiro dia de gestão de marca, que métricas você pediria para conseguir fazer o seu trabalho? Eu ainda acredito no funil, tá? Independente de quererem matar o funil ou não, é como você falou, eu acho que o funil ele é uma boa forma de você, pelo menos, organizar, né, a informação e setorizar, de novo, fatiar o problema. Porque se você tentar medir tudo embolado, eu acho que é bom fatiar o problema. Então, eu entenderia, né, assim, o que que eu sei, o que que eu colho dentro de uma lógica de quem me conhece, quem me considera, quem prefere, gosta de mim, quem veio para ficar e fala bem de mim, né? Então, eu faria isso, tá?
e acho que a maioria dessas grandes empresas fazem de alguma forma, né? Eu tentaria também sempre olhar, tá, para forma como você está perguntando, garantir que isso está correto e as correlações que estão sendo feitas, né? Porque existe a resposta pura e simples, né? Aí você teria uma lista de atributos, né, para medir junto nesse tracking, que, tá bom, essa pessoa que me prefere, o que que ela fala nos atributos? Isso é super importante. Então, assim, você conseguir fazer esse tipo de correlação. Então, o atributo X, P e o TO, eles estão me ajudando a construir, né, aumentar consideração, portanto, eles são alavancas de preferência também. Então, isso precisa estar muito claro, é o básico, assim. Então, não é só, como eu estou no funil, mas é o que dos atributos está influenciando o funil. Agora, falando em vaidade, né, ou em ego corporativo, muitas vezes a lista de atributos ele é um reflexo do que você quer. Então, eu gosto, sei lá, eu acredito que a gente é o mais alta inovação e eu quero medir como eu estou em inovação. Mas você está numa categoria, sei lá, cimento. Meu, a pessoa não está comprando inovação, ela está comprando Sim. preço, ela está comprando eficiência. Então, inovação é meio, ela não é fim. Diferente de você comprar um software de inteligência artificial, sei lá, aí, pô, ali inovação é fim, né? Então, você realmente ter uma lista de atributos e fazer essa distinção sobre o que é fim, né? O que move ponteiro, de fato, né? E aí sofrendo, porque muitas categorias, às vezes, elas são muito básicas mesmo, e, cara, né? Você fala, pô, fiz um negócio, fiz um discurso, né? Um posicionamento tão incrível, tão rico, e eu não estou conseguindo ver alguns atributos desse posicionamento ali não, porque não vai ver, né? Eu acho que é isso, não vai ver porque a pessoa usou isso como meio e não como fim, né? A pessoa no pensamento dela considerou, mas ela não, no fim, para a pessoa, isso chegou num atributo de qualidade. Legal, Sim. você construiu um monte de coisa, mas ela entendeu como qualidade e tá tudo bem, desde que qualidade ajude você a avançar no seu funil, a fortalecer o seu funil. Então, eu acho que isso é o mais importante e eu vejo muito pouca gente fazendo isso, tá? E Uhum. às vezes, quando faz isso, o set de atributos é tricky, tá? Uhum. Perfeito. Fica sofrendo porque o concorrente tá super bem em atributos da categoria, aí você fala, talvez ele esteja olhando para os atributos da categoria, né? E a gente Exatamente. está olhando para os atributos que a gente acha que são importantes. Então, a lista de atributos talvez seja a parte mais tricky de qualquer tracking, esta Sim. correlação, né? E aí as correlações, que aí eu acho a terceira camada, você estando numa empresa estruturada, que tem um tracking, que você deixou a lista de atributos super parruda e a prova de fato, assim, a prova do seu próprio ego Da sua corporativo, né? agenda, da sua, Um né? reflexo de comportamento, né? Uhum. A terceira camada para mim é correlacionar com métricas do negócio, tá? Então, assim, aí bom, tá bom. Como que está o CAC, né? Ou como que está o NPS? Como está a quantidade de downloads no nosso app, né? Quantas vou levar para o lado da minha vida que eu vivi? Então, pô, como está o volume de pessoas querendo ser consultoras? Uhum. Perfeito. Então, você tendo uma boa métrica de marca, você ajudar a associar isso às métricas que são vitais para o negócio. E aí tem que entender o negócio. Outra coisa que eu acho super importante e que nunca, na minha opinião, é feito como um preâmbulo nas grandes corporações, nem nas pequenas, mas negócios diferentes têm timings diferentes. Então, assim, Tá. se você vai comprar um serviço complexo, tá? Uhum. Você vai demorar.
Então, a curva de construção dessa marca, ela é lenta. Você vai ver mudança no seu tracking de forma lenta, porque essa pessoa vai demorar 1 ano para tomar essa decisão, sabe? 6 meses, tal. Então, entender o ritmo do seu cliente na tomada de decisão determina com que ritmo você deveria cobrar mudança de marca e com que ritmo você deveria cobrar, vamos dizer assim, até medir, honestamente. Será que você precisa medir todo mês ou, né, ou todo tri, né? Muda alguma coisa mesmo, sabe? Eu acho que até para não ficar gastando cartucho muitas vezes, né? Versus um negócio que é, vamos dizer assim, de novo, uma coisa que você consome com alta frequência. E aí, beleza, eu quero ver mudança rápida, porque isso impacta diretamente o negócio pela alta frequência. Então, e também vejo que todo mundo tenta aplicar o mesmo método para tudo, sabe? Às vezes até a mesma rotina de medição. Sim, E perfeito. Vem muito esse desejo de. Acho que tem uma obsessão que o mercado vive com benchmark. Eu acho que às vezes a gente corre um jogo que ele é um jogo da competição com a outra marca e a gente esquece do nosso fit com o mercado consumidor. A gente vê muito essa dicotomia, assim, né? Não, mas eu quero saber se a outra, como que as outras marcas estão. Eu quero saber, cara, você está sabendo se o seu cliente, aqueles que você já tem, se eles estão bem atendidos, se estão associando você com o que lá na sua estratégia você colocou, é uma coisa que a gente tem sentido bastante no mercado também. Essa obsessão por benchmarks. Então, eu não quero saber se meu NPS está aumentando, eu prefiro saber se eu estou acima da média ou abaixo da média do mercado. Mesmo que eu seja um novo entrante, esteja lidando com marcas lendárias aqui, com marcas, né, com legado ali absurdo. exato, É bem exato. legal essa visão, Lê. Falando agora um pouco, você comentou de, cara, tá dentro dos negócios, eu acho que é essencial, né, para qualquer pessoa de marca ou mesmo ali de Consumer Insights, ter essa comunicação direto com o nível estratégico da empresa, vender isso lá dentro, assim, a gente vê se você viveu isso no branding, assim, pegando o branding no Brasil como uma disciplina, uma época que a gente tinha, se tanto, 5, 10 consultorias no Brasil ali respeitadas, e hoje a gente viu um boom, principalmente nos últimos 10, 6, 5 anos, eu diria, a gente viu um boom, assim, né? Cursos de branding acontecendo e tal. Como que você vê essa venda hoje para o C-Level, né, para a gestão lá? Como que se faz? Qual que é a dica? O que a gente tem que dar ali, trazer como highlight na hora de conseguir esse recurso internamente? Para health tracking. Para health track, e aí aqui pegando, né, em geral, qualquer métrica de marca que seja importante para quem está gerenciando. Eu acho que é se mostrar um bom entendedor do negócio. Então, se mostrar consciente dos buracos que tem no negócio. Então, se o seu buraco tá, nossa, a gente só tá vendendo promocionado. Você sabe disso. Se você sabe disso, então assim, como estão, sabe? Assim, aí você volta, aí esquece o branding, vai para administração 101, tá? Então vamos o básico, né? O básico do básico. Pô, eu tô vendendo. Como que tá o meu preço, né? Aí a saúde do negócio. E normalmente, né, a maioria das empresas tem KPIs muito claros que elas acompanham, né? Então fala com o pessoal do planejamento estratégico, né? Numa startup você vai ter acesso a isso direto da fonte do CFO. Quais são essas métricas que aferem a saúde do negócio, tá? Se você se mostra muito consciente dessas métricas, e olha, eu, eu quero saber como a minha marca pode ajudar no desafio de precificação, da gente não precisar só ficar vendendo promocionado, né? E eu estou fazendo este projeto neste sentido, mas eu preciso saber se eles vão dar resultado, né? Para mim é uma boa forma. Aí você está justificando. Então, por que eu quero fazer um tracking? Né? Agora também assim, existe, né, a sua percepção, que é se você está numa empresa que vive olhando para o lado, então que vive, nossa,
não vive sem falar ver o que o competidor tá. Aí tá o seu bom gancho também, de falar, olha, a gente precisa saber como está em relação ao mercado, porque a gente sabe que o X está ganhando muito share, e não vou nem falar X, mais que X virou marca, né? Exato. Não vamos nem falar sobre essa qualidade dessa decisão. Então tá, que a marca, né, que a marca Y ganhou share, e se ela ganhou share, provavelmente o funil dela tá desse jeito, a gente precisa entender como que a gente tá, né? Então, assim, também é entender onde você tá, né? Então, se isso tem valor onde você está, é um bom jeito de você conseguir essa verba de falar, nossa, a gente precisa entender como que a gente se posiciona, está posicionado no nosso mercado, né? E com tudo que você já tenha o seu básico bem feito, né? Se você, tipo, deixou tudo certo, tá fazendo as coisas bem feitas. Mas e aí, eu acho que até tem, motivações muitas vezes dentro de estratégias de negócio maiores. Então, por exemplo, se uma empresa está prestes a fazer um IPO, né? Se bem que no Brasil, como está, nenhuma empresa está prestes a fazer IPO, mas se a sua empresa está prestes a fazer por exemplo, uma rodada de captação de fundos, né? Você mostrar que a sua marca está forte, né? E isso você mostrar não por meio de um valuation necessariamente, né? Porque pode ser que não faça muito sentido, mas você mostrar, olha, eu estou acompanhando a minha marca há um ano e o meu funil, eu venho perdendo cada vez menos de uma etapa a outra desse funil como marca, eu tenho uma marca forte, isso é um bom argumento também, né? Perfeito. Para uma captação, né? E eu acho legal porque é um argumento pouco utilizado nesse meio, né, do C-level Né? é isso. E você conseguir mostrar isso é um jeito de mostrar uma marca forte, um trabalho bem feito de marketing, um trabalho bem feito de produto. De novo, não existe marketing sem produto, não existe produto sem marketing. Se o seu produto Sim. é ruim, não, assim, não dá, né? Funil vai ser ruim. Então, eu acho que são várias formas, mas elas todas partem de você não vender isso para justificar investimento em campanha, entendeu? Você vai fazer isso, eu quero ter um, um tracking da minha marca, porque eu quero ver se as campanhas que a gente está fazendo estão dando resultado. Acho bobagem. Aí eu acho que você não vai necessariamente. Primeiro, que o tracking não é necessariamente a melhor métrica, né? A melhor ferramenta para fazer Tem isso, mas umas técnicas para isso, tem outras metodologias, né, mais adequadas. e também entendendo, né, que se você está falando um problema de negócio, a campanha é uma alavanca, né? E aí você vai falar, olha, eu estou fazendo várias alavancas, eu mexi na proposta de valor, eu estou fazendo a campanha, eu ressegmentei, e aí eu imagino tudo isso para fortalecer o nosso funil de marca. E aí, só que eu preciso ver o funil, então aí eu acho que a gente consegue. E aí tem as empresas movidas por OKR, né? Porque agora a gente tem também essa modalidade. Então, assim, que as pessoas lá em cima são tão obcecadas, né, por acompanhar o OKR, esse pode ser um outro jeito. Olha, o único jeito de eu te dar aqui uma boa, um key result, vai ser eu fazendo uma medição. Né? Sim, Senão- perfeito. Se eu preciso ter alguma coisa smart ali, né, que seja metrificável, tal, eu tenho que gerar essa métrica, né? Assim, Então é meio conhecer seu eleitorado, sabe? Que a gente fala isso. Assim, conheça seu eleitorado. Se o seu eleitorado for, putz, bastante analítico, estratégico, você vai pelo primeiro ponto que eu falei, ó. Esses são os problemas que a gente tem, isso são as ações que a gente está fazendo, e eu quero acompanhar se essas ações no conjunto estão dando certo. Se o seu eleitorado é um pouco mais gestão, muito métrica, muita gestão de OKR, você vai pelo outro lado. Eu faria isso. não, muito, bem, assim, é sempre legal trocar essa com você, assim, acho que um raciocínio muito linear, mas ao mesmo tempo com uma complexidade que é legal. Acho que quem tá ouvindo, provavelmente se tá pegando esse episódio é porque gosta de marca, entende. Quem não tem tanto essa proficiência de marca, aconselho muito a buscar essas coisas também que a Lê falou. Tem algumas boas pesquisas, algumas boas
bibliografias com isso. Não parem, não comecem pelo porquê, mas não parem no porquê também, né? Então, Simon Sinek é só ali, nem vamos dizer se é de marca ou não, mas é só ali para uma porta de entrada. Acho que a gente tem que ir botar o mercado que ele seja um pouco mais científico no que a gente está fazendo, um pouco mais assim. De qualquer maneira, para a gente começar a encerrar aqui, queria, Lê, que você me contasse, na sua visão, a pergunta tricky, o que é uma marca saudável para Letícia Petenar? Nossa, que boa pergunta, né? Eu acho que é uma marca que tem, de novo, pouca perda entre essas etapas do funil. Eu volto ao funil de novo, eu ainda acredito muito, muito nele. Principalmente, tá? Uma marca que é sempre considerada. Então, para mim, consideração é muito chave, porque ela depende muitas vezes de, né, depende de awareness, né? Então, é uma forma de você saber os dois, é uma forma de você saber que, ao ser considerado, você está com um equilíbrio muito bom da sua proposta de valor, então a pessoa entendeu, tá? Tá te considerando porque ela entendeu. Ela tá te considerando porque provavelmente um range de preço faz parte para ela. Pode até ser que ela não prefira, mas assim, você tá acertando o seu target muitas vezes, né? Então, você tá acertando com quem falar, porque às vezes você vende uma coisa muito cara, e aí você nem entra na consideração porque você tá tentando falar, vender uma coisa muito cara para o público errado, ou vice-versa, né? Uma coisa muito Perfeito. barata para um público. Então, você está acertando sua segmentação, você está acertando a sua mensagem, né? E você está tendo muitas chances, né, de estar com aquele público. Ele está sempre meio de alguma forma ali, te considerando, aí você tem mais chances de se relacionar, tá? Então, eu olharia muito, no geral, para consideração e olharia bastante para, aí sim, como métrica, aí você falou, uma marca saudável, tá? Eu olharia bastante para Net Promoter Score ainda, tá? Porque Perfeito. ali, ali sempre, né, assim, tem alguma coisa que provavelmente pode gerar muito, muito problema, tá? Ou CSAT, ou aí, mas menos como, de novo, menos como métrica de fidelização, mas muito mais como métrica de promoção mesmo, de entender, pô, porque a marca saudável, ela vai ser passada adiante, né? E é isso que a gente quer. Então, assim, esse lugar de olhar para quem, quem viveu, gostou, né? Sim. Quem viveu, gostou, mesmo que não fique, né? Mas quem viveu, gostou, a hora que alguém for procurar uma referência, o que vai fazer, né? Acho que Então, é legal falar isso, porque tem muito o timing para você fazer essa medição, né? Que é o timing, tem momentos da experiência desse usuário, desse consumidor, que a gente tem que medir para saber se isso está funcionando ou não, se mesmo que ele tal. não, como você falou, às vezes não ficar é uma questão do tamanho da carteira dele no momento de vida, o tamanho da disponibilidade que ele tem, aquela compra nos canais que ele tem no momento que ele está vivendo. Necessidade, né, Fred? Tem um monte de categoria que a gente pode estar avaliando que não tem necessidade de recompra tão frequente. Sim, perfeito. Então, por exemplo, eu estava numa escola de tecnologia que tinha um curso super profundo, né? Eu nem tinha no meu portfólio outra coisa para oferecer para essa pessoa. Então, ele terminou o curso, eu não tenho. Tá, eu posso fidelizar para ele ficar na minha base, para quando eu lançar alguma outra coisa. Mas, no fim das contas, o que eu quero é que ele fale bem de mim. Exato. Você quer que o primo dele, que é a prima, que, cara, Ah, outra pessoa que venha pedir uma recomendação que ele de fato recomende. então, a finalidade é menos fidelizar, de novo, a finalidade desta métrica se torna muito mais uma, sei lá, uma métrica espelho ali para a gente falar de consideração, porque se a gente sabe, né, que
no caso de uma escola, que é uma decisão difícil, é um investimento mais alto. Se a gente sabe que essa pessoa vai consultar pares, vai consultar a rede social, vai consultar o review, vai consultar, né? O que eu preciso é que as pessoas saiam falando bem de mim, tá? Normalmente quem sai falando bem está disposto sim a comprar alguma coisa a mais, mas nesse um caso, então por isso é muito avaliar a necessidade também, né? Para quê, né, que você está olhando para essa métrica? Isso é importante. Sim. Não, Lê, é muito massa. Acho que é um tema super amplo. A gente acabou focando muito. Acho que quando a gente fala de branding, poderia ir para vários caminhos. Acho que a gente focou muito em métricas, em saúde de marca, em conversar sobre o Brand Health Track de uma maneira ampla. Queria te agradecer de novo pela disponibilidade de participar do podcast. Também sugerir para quem está ouvindo aqui, então você já ouve podcast, vamos fazer aqui a promoção também de outro ótimo podcast que tem lá na Marcas com Sal. Eles produzem um podcast Branding na Roda também, é super legal. Você vai se aprofundar em 500 temas de marca. Então, se você é uma pessoa que está gerindo uma marca dentro da sua empresa, trabalha com consultoria, está pensando em como medir marca, lá vai ser um lugar que você vai aprender bastante. Lê, de novo, te agradecer. Deixar aí também os contatos da Lê no LinkedIn. O Lê tá lá postando. Podia até postar mais, Lê, que você tem para contribuir. Eu sei que é chato o LinkedIn, mas por favor, contribua lá que vai deixar Não, aquela rede mais legal. só por ser chato, é também chato, mas ando com falta de tempo, mais do que coisa, ando com falta de tempo e também eu gosto de postar quando realmente eu tenho algo a dizer, sabe? Eu tenho muita dificuldade de entrar no, eu preciso postar 2 vezes por semana para criar minha audiência, que Sim. de novo, a minha finalidade, né, não é ser uma criadora de conteúdo. Outras pessoas sim, mas eu não. Então, essa é a minha dificuldade, mas eu pretendo, eu gostaria de. Até porque às vezes Não, escrever. eu tô aqui como audiência pedindo. Não, sim, mas às vezes até escrevendo para mim é legal porque você vai elaborando o seu pensamento, né, de alguma forma. Mas ando Não, com essa falta de tempo. Mas muito legal, Fred, obrigada, e obrigada aí pelo jabá do Branding na Roda, muito legal. E são boas conversas mesmo, né? E eu fico muito feliz que o branding está ganhando. Eu acho que o espaço necessário, né, nas empresas está ganhando mais gente interessada, né? E eu concordo com você, não parem, porque durante muito tempo o branding ficou associado não só à parte visual, que todo mundo fala, branding não é só logo, não é só logo, nem só visual, nem só posicionamento, exato. né? Obviamente, todos esses elementos são fundamentais. Eu chamo de fundamentos, na minha opinião, são os fundamentos, tá? Agora, você ir lá e fazer isso que a gente está fazendo aqui, gestão da marca, né? Olhar para tudo isso, pô, como que essa marca vai se comportar dentro de um ambiente, né, que é um negócio e dentro do ritmo daquele negócio, puta, aí que tá de fato o conhecimento de branding. Totalmente, assim, acho que é legal, o legal é isso, assim, a gente quis fazer um episódio hoje, né, sobre esse pedaço que quase que o que vem depois de posicionar, o que vem depois de um rebrand, o que vem depois de começar a medir. Então, a gente sabe que é um trabalho contínuo. Lê, de novo, obrigado. A gente vai deixar todos os links aqui também de contato, se você tiver se tiverem qualquer dúvida, se quiserem contribuir também aqui com esse negócio, compartilhem no LinkedIn, compartilhem, né, com seus pares. E a On The Go agradece aqui a Letícia, agradece a Marcas com Sal por ceder um tempinho aí da Lê para trocar essa ideia. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Obrigada, tchau, tchau.